Bom dia. Ahm, que eu hoje queria falar convosco, ou falarmos uns com os outros, era, não era, é esta parte de engenharia de requisitos. Portanto, esta é a única aula que vamos ter sobre engenharia de requisitos, embora seja uma parte relativamente extensa de engenharia de software, mas portanto, nós não abordamos isso com tanta profundidade. Até porque vocês têm outras disciplinas onde dão a engenharia de requisitos e, portanto, eu vou aqui mais dar uma perspectiva do que é a engenharia de requisitos de uma forma, pronto, um overview do que é a engenharia de requisitos e como é que ela se integra com o resto com as diferentes fases da engenharia de software. Depois eu mais à frente vou-vos falar do processo de desenvolvimento, ademais é a última aula. E nessa altura podemos revisitar aqui um bocadinho também isto, alguns aspectos. Mas aquilo que eu hoje vou falar, no fundo, é quais é que são os problemas que a engenharia de requisitos aborda, quais é que são as abordagens, as diferentes perspectivas que existem para resolver esses problemas e tentar fazer aqui um overview, como eu disse, da área, para vocês ficarem com uma ideia e também como é que se posiciona no que nós já vimos até agora, né? Em tudo o resto. E como é uma área de disputa, no fundo, a engenharia de requisitos é uma área de disputa, porque é uma área um bocadinho, pode ser demasiado soft, não é? E demasiado, às vezes difícil de definir e um bocadinho que se calhar abarca mais até do que o documento de artefactos. Por isso é que eu arranjei estas, digo aqui que a engenharia de requisitos é a terra de ninguém, porque qual é que é o problema básico da engenharia de requisitos? O problema é descrever problemas. Portanto, isto é engraçado, não é? A ideia da gente descrevermos o problema. Um engenheiro descreve soluções, não é? Descrever um problema, o problema de descrever um problema é que eu consigo perceber bem, não é? Consigo perceber qual é que é a solução para um problema, não é? Ou seja, consigo olhar para uma solução e digo isto é a solução, mas o problema normalmente é uma interrogação, quer dizer, eu perceber bem que aquele é o problema, muitas vezes eu só descubro a solução do problema, ou melhor, só percebo qual é o problema quando encontro uma solução para ele, não é? Porque às vezes o problema é desconhecimento. Ou seja, o problema resulta de eu desconhecer coisas e depois... Quer dizer, e isto leva a que há muitas técnicas de engenharia de requisitos que tentam ser muito exaustivas na identificação do problema, perceber que aquele é o problema, e portanto há ali muito esforço para perceber, para construir todo esse espaço, toda essa descrição do problema. Ou seja, eu tenho um problema claro. Não é? Um dos problemas disto, que nós já falámos, é que muitas vezes eu só consigo perceber as coisas de forma clara quando começo a tentar construir soluções para elas. Ou seja, separar. Ou seja, uma separação de perceber o problema da construção da solução, por vezes é complicado. E, portanto, vocês vão ver em engenharia de software, a engenharia de software caminhou cada vez mais para uma não separação ou uma não completa separação de entender do problema da construção da solução. Embora, mais tradicionalmente, tenha havido uma tendência de descrever o problema só por si, ou seja, olhar para o problema e tentar descrever o problema independentemente da solução, de perceber qual é a solução para esse problema. Okay. Depois há outra coisa que é a própria estrutura do que é o problema, não é? Porque de alguma forma há vários problemas. Não é? Eu vou-vos até aqui falar um bocadinho que existe
um ciclo problema-solução, problema-solução, problema-solução. Mas quando eu digo que há vários problemas, porque qual é que é o foco? No fundo, é eu posso ter um problema, e portanto, um problema, uma oportunidade, não é? Para a qual eu muitas vezes nem preciso de um artefacto de engenharia. Não é? Ou seja, um exemplo que eu às vezes costumo dar é, por exemplo, o problema de eu tenho um call center, não é? E o meu problema é eu quero reduzir os custos do call center, não é? Portanto, quero tornar aquilo mais eficaz. E pronto, e nós que somos engenheiros, então eu começo a descrever aquele problema. Não é? E nós que somos engenheiros, vamos pensar, eu fiz um sistema de informático, há empresas que fazem, há startups famosas portuguesas que fazem isso, que é se tem um sistema informático em que quando o funcionário vai responder à chamada, tem logo ali disponível uma data de informação sobre a pessoa, sobre quem está a fazer quem está a entrar em contacto, de forma que eu reduzo, no fundo, reduzo de forma muito grande o overhead da pessoa do lado de cá que está a responder, perceber o outro lado. Não é? Eu estou a arranjar uma solução para este problema, ou seja, estou a imaginar um sistema para resolver este problema. Ok? Contudo, eu posso dizer assim, envio isto para um país, para a Índia ou para o Bangladesh, não é? E põe lá o call center. E também resolve o problema. Não é? Portanto, ou seja, esta ideia do que é o problema também é um bocadinho vaga. E normalmente o que existe é uma sequência problema-solução, problema-solução. Porque na verdade o que há aqui, o que eu acabei de vos contar, foi, primeiro, eu pus-vos um problema, não é? Levantei um problema, que é eu quero reduzir custos, ou uma oportunidade, não é? Tenho esse problema, essa oportunidade, quero reduzir custos, não é? E depois, o que eu construí foi, a solução para este problema foi um business model. Ok? E, portanto, o que é um business model? No fundo, é uma descrição, não é, de uma solução para resolver este problema. Ou seja, e na verdade eu arranjei aqui dois business models diferentes. Envio isto para o Bangladesh. O outro é, tenho um sistema de software, desenvolvo um sistema de software. Isto são soluções. E reparem, porque é que eu também digo que isto é no man's land? Isto se calhar não tem muito a ver com informática ainda. Tem a ver por razões engraçadas, mas pronto, ok. Já lá vamos falar disso. E reparem, agora quando eu digo, eu devo ter um sistema de software, isto foi a solução do quê? Foi a solução do business, do meu problema. Ter um sistema de software é no fundo, o business model que eu quero para resolver este problema. Só que agora tenho a dizer, mas agora que sistema é este? Então vou descrever o sistema. Quando estou a descrever o sistema, ou seja, ou melhor, a pergunta que sistema é este, quais é que devem ser as funcionalidades e as características de um sistema de software que me reduz os custos de um call center, isto é um problema. Então estou agora a descrever outro problema, que é descrever o sistema. Portanto, já não estou a descrever o problema enquanto quero reduzir os custos, estou a reduzir o problema enquanto um sistema que me permita reduzir os custos. Depois de eu descrever este problema, e isto normalmente é aquilo que mais fazem engenharia de requisitos, embora depois vocês vão encontrar aqui muitas destas técnicas, vocês começam a ver estas técnicas a avançar por umas áreas que se chamam modelação organizacional e não sei quantos, que estão um bocadinho já mais acima, ok? Que muitas vezes podem não ser necessariamente acerca de desenvolver sistemas de software, ok? E portanto, é por isso que eu digo que esta é uma área um bocadinho no man's land, não é? E, portanto, vocês depois vão descrever o sistema. E estou a descrever um problema. Estou a descrever, aqui o problema é o sistema que precisa de ser implementado. E depois vão fazer o quê? Depois, quando dizem, o sistema é este, deve ter estes requisitos, no fundo, vão fazer o quê? Vão para a solução, que é, qual é a arquitetura que resolve isto? Ok, pronto, eu botei a arquitetura. Mas quando tem a arquitetura, quando terminam a arquitetura, isto é um problema. Ou seja, aquilo que foi a solução daquele sistema, a arquitetura de software disto é o quê? É o problema que é como é que implemento isto. E, portanto, existe aqui um salto
em que aquilo que é a solução do anterior se transforma ao problema do seguinte. Ok? Pronto, isso é interessante olhar. Agora, outra coisa que é interessante olhar, que é, nós temos alguma dificuldade, pá, e isto é um facto. Ou seja, a observação da realidade do desenvolvimento de software mostra que eu tenho muita dificuldade em, se esta entidade é simultaneamente problema e solução, eu tenho, portanto, é a solução do anterior e problema do seguinte, eu tenho muita dificuldade em separar estas coisas e em dizer, eu vou descrever o meu sistema completamente sem definir a arquitetura. Eu vou definir a arquitetura completamente sem implementar código. E, portanto, existe aqui uma relação mais forte que faz com que esta área de descrever o meu artefacto, muitas vezes, ou descrever o que é o meu sistema, não é? O que é os requisitos do meu sistema, muitas vezes não está completamente separado da sua construção. Okay. E agora vamos voltar àquela questão inicial que eu disse, que é esta área de fazer business models e tal, não tem nada a ver connosco, engenheiros de software. Por acaso tem, por isso é que vocês têm startups e têm muita gente. Isso é o que é que tem engraçado em engenharia de software. Vocês acabam por ter muita gente, talvez os engenheiros de software, não é? Sejam dos engenheiros que são mais empreendedores no sentido em que se podem juntar mais aonde? Ao lado da definição de business models. Porquê? Porque, como nesta engenharia as coisas estão muito mais interligadas, é muito mais normal um indivíduo que implementa software ter ideias interessantes sobre um business model. Ou seja, enquanto que em engenharias mais tradicionais, muitas vezes, não são engenheiros que fazem os business models, não é? Porque está tudo muito compartimentado, não é? E eles... Não, os engenheiros de informática, muitas das ideias que têm resultam de quê? De estar a mexer no código, de estar a mexer na implementação. Okay? Isso é engraçado, não é? E, portanto, e tem a ver com a própria característica do que estamos a falar. Ok? Com a própria característica do que é o desenvolvimento de software. Que falei logo na primeira aula. Né? Na primeira aula eu fiz uma série de vídeos sobre isso. E, portanto, é muito engraçado esta relação problema-solução, problema-solução, problema-solução. E é muito engraçado ver como, de facto, estas coisas, devido às características intrínsecas da engenharia de software, faz com que eu não consiga compartimentar muito isto. E, portanto, agora eu vou-vos falar um bocadinho sobre o que é engenharia de requisitos. E tenham a ideia que eu estou a apresentar isto com aqui uma camada isolada e que durante muitos anos provavelmente foi essa a forma como foi vista, não é? Mas hoje em dia percebe-se que é diferente. Não é? E tem a ver com aquela coisa que a gente viu de sistemas S, não é? E sistemas E, sistemas P, em que de facto eu não consigo... Ou seja, é quando eu ponho o sistema em produção, é quando eu ponho a primeira versão do sistema em produção, que eu percebo da necessidade de novos requisitos e percebo que havia requisitos que eu tinha pensado antes que não são necessários. Ou seja, o problema... é difícil olhar para o problema sem olhar para a solução. Ok? Nada disso eu vou falar aqui. Agora, se eu não tivesse feito esta introdução e começasse agora aqui a falar sobre aquilo que é a engenharia de requisitos, vocês podem pensar, não é? Podiam pensar que isto é uma coisa que consegue ser feita de forma completamente isolada da construção de soluções. Ok. E não é bem assim. Portanto, essa é uma coisa engraçada, ou seja, também só passa nas engenharias, mas de facto a engenharia informática, a tecnologia através através da sensibilidade que se tem, do conhecimento que se tem de conhecer a tecnologia,
surgem soluções, surgem ideias de modelos de negócio. Okay? O que não é muito comum, provavelmente, no tipo de engenharias. Okay. Vocês conhecem isto, não é? Isto é uma coisa típica, aparece sempre quando se fala em engenharia de requisitos. E o problema que está aqui, no fundo, não é? É um problema de comunicação. Não é? E tem a ver com esta questão que é, se isto for tudo compartimentado, tem a ver com esta coisa do problema ser um no man's land, não é? Que é, porque nós soluções percebemos, não é? Eu pego no meu automóvel e vejo se aquilo funciona ou não funciona como eu quero, certo? Se me falarem da proposta de um automóvel, é? Eu vou ver aquela proposta, eu vou perceber aquela proposta como à minha maneira, não é? Outra pessoa com a mesma proposta vê de outra maneira, não é? Assim funciona o marketing que vende automóveis, certo? Portanto, isso é interessante do ponto de vista de criar expectativas nas pessoas, mas do ponto de vista de desenvolver sistemas concretos é extremamente complicado. Não é? E, portanto, é fácil haver desentendimentos acerca do que é o artefacto a ser construído antes de ser construído. E pode-se dizer que a última análise do que a engenharia de requisitos tenta é que isto não aconteça. Não é? Que todas estas pessoas consigam saber o que é a mesma coisa. Mas, de facto, também daquilo que nós vimos, da diferença entre verificação e validação de software, não é? De facto, sem construir a solução é muito difícil, ou sem trabalhar numa base da solução, de descrever o problema conjuntamente com a solução, é muito difícil fazer isso e é muito... Depende depois também, não é? Se eu conseguir formalizar mais as coisas, eu aí consigo. Se eu tiver um modelo formal de algo, esse modelo formal. Só que o problema é que a maior parte das vezes as linguagens que nós usamos e que somos obrigados a usar para descrever requisitos são linguagens é a língua natural, não é? Que é o que o cliente fala, não é? Eu até posso tentar formalizar, mas o meu cliente, poucos clientes percebem um modelo formal. Têm dificuldade em perceber um modelo formal. Portanto, é esta ideia de problema-solução, em que a solução se transforma no problema da próxima área. Portanto, isto um bocadinho por aquilo que eu vos disse, que muitas vezes disse, tal engenharia de requisitos está é o problem space, não é? É o espaço do problema, trata do espaço do problema, e o desenho trata do espaço da solução. Sim, mas estes espaços não são tão estanques como parece, pelo menos nesta nossa engenharia. Ok. Qual é que é o scope? E, portanto, é evidente que isto tem aqui, vocês como estão a ver, não é? Porque eu também posso dizer, ok, como eu vos disse, a arquitetura de software é a solução dos requisitos, mas é o problema da implementação, não é? Nós aqui vamos focar basicamente em duas formas de olhar para a engenharia de requisitos, ou para o problema, que é na perspectiva do utilizador e na perspectiva do sistema. Okay? Portanto, dentro desta transformação problema-solução, no fundo, o que vocês podem pensar é, quando eu descrevo o meu problema do ponto de vista do utilizador, este indivíduo, ao descrever o problema, está a descrevê-lo numa perspectiva muito do que está a montante. E a que está a montante é o modelo de negócio. Né? O que ele diz é, se eu tiver um sistema que me faça isto, eu resolvo os meus problemas de negócio. Né? Mas eu, se quiser ir mais à frente, e atenção, isto agora depende das abordagens, mas se eu quiser ir muito mais à frente, e mais à frente é o quê? Se eu conseguir, que é aquela coisa que é, se eu quiser ter uma descrição, que eu consigo dar essa descrição às pessoas da implementação, para implementar uma descrição do meu sistema, não é? Uma descrição completa, então eu tenho que ter uma outra descrição do meu problema que já é feita na perspectiva do sistema, em que aqui eu estou a descrever o sistema na perspectiva do que é que ele resolve no
para o business model, para o problema de negócio, e aqui eu vou descrever o sistema do ponto de vista de como é que ele tem que ser implementado. Okay? E, portanto, é esta relação aqui, estas duas perspectivas que nós, no fundo, vamos abordar. Se vocês pensarem, e nós já falámos um bocadinho sobre engenharia de requisitos, porque nós já falámos aqui sobre histórias em Scrum. As histórias Scrum estão mais próximas disto. Que, na verdade, o que é que a gente precisa ter apenas ali? Complexidade e valor. Valor é a relação com aquilo. Complexidade é o quê? É isto sem lá estar nada, não é? Eu digo, é a gente conseguir olhar para aquilo e dizer assim, epá, isto é mais complicado de fazer do que aquilo. Aqui, eu tenho de dizer detalhadamente o que é que cada funcionalidade faz. De alguma forma, eu posso dizer que quando eu faço métodos mais ágeis, como Scrum, etc., eu estou a evitar esta descrição. Ok? Se vocês pensarem, eu acho que tenho aqui um slide para isso. Se vocês pensarem, é isto. Ok? Era o slide seguinte. O que é isto? Isto veio do livro do Somerville. Aqui é a descrição do problema do ponto de vista do utilizador. Portanto, é User Requirements. E aqui é a descrição do ponto de vista de quem vai implementar. É a mesma coisa. Mas reparem, aqui o que eu estou a dizer é assim, o sistema deve gerar mensalmente os relatórios mostrando o custo de cada um dos medicamentos prescritos por cada médico durante aquele mês. Ok? Isto pode ser uma história. Agora, isto não consegue ser implementado se não tiver a presença lá ou seja, eu não, ou melhor, eu consigo dar isto às pessoas para implementar, mas há mil e uma maneiras de implementar isto. Então, se eu seguir Scrum, eu tenho isto e depois tenho o cliente, o Product Owner, que durante a implementação, claro, agora, o que é que fala? É preciso dizer qual é o valor disto, ok? Mas isto tem a ver com a relação com um business model que está para ali e tem que dizer qual é que é a complexidade, não é? Isso, pronto, eu faço ali uma análise, que a gente também falámos em Scrum, quais são as histórias mais complexas. Mas depois, durante a implementação, eu tenho de ter mais detalhe. Se eu não quiser ter esse detalhe, se eu quiser descrever exatamente o quê? Os meus requisitos, vou meter aquilo dentro de um conjunto de folhas e mandar para a Índia para dizer implementem isto, ok? Então eu tenho de dizer assim, no último dia útil de cada mês, um sumário dos medicamentos prescritos e o seu custo devem ser... O sistema deve automaticamente gerar às 17h50. Pode ser crédito para cada médico. Estão a ver? Ou seja, aqui já se entra numa descrição muito pormenorizada. Ok. E isto pode chegar ao nível em que eu aqui também descrevo quais são as interfaces e tudo isso. Ou seja, se eu entrar nesta opção de tentar separar a descrição do problema da solução, eu chego a um ponto em que eu posso perder meses a descrever estas coisas. Qual é o problema? O problema é que isto é língua natural, não é? E facilmente isto pode ter inconsistências e depois quando chegar em eleições. Portanto, não obstante eu faço aquele amasso com todas estas descrições e depois mando para a Índia, depois passo o tempo colado a discutir com os indianos relativamente ao que de facto lá está, ao que está certo, ao que está errado. E depois isto levanta daqueles problemas típicos, não é? Que é se as coisas começam a correr mal, o que é normal, porque o que é correr mal? Eu estou a pagar aqueles indivíduos para implementar aquilo e aquilo não está assim como eu quero. A discussão final, tudo isto, no fim, termina a discutir o que está aqui. Ou seja, deixa-se discutir o que é para fazer, discute-se, mas vocês puseram cá isto, portanto eu fiz o que está aqui. Mas não foi isso que eu lá pus. Não, mas isto eu aqui leio. E, portanto, isto é de facto um problema. Claro que há muitas técnicas para transformar isto nas coisas o menos ambíguo possível, o mais fácil de perceber, o mais claro, ok? Certo?
mais estruturado, como vamos ver. Não é? E, portanto, é evidente que as pessoas que fazem engenharia de requisitos têm noção disto. Não é? E atenção, eu volto a dizer, nem todos os sistemas conseguem ser resolvidos. Há sistemas que eu tenho de especificar as coisas. Depende dos tipos de sistemas. Não é? Mas tenho que ter consciência do overhead que existe associado a este tipo de coisa. Não é? Depois, ok? Portanto, isto passa-se porquê? Porque, tipicamente, quando vocês estão a desenvolver um sistema, há muitos stakeholders envolvidos. E são estes stakeholders com que eu tenho de interagir e que têm diferentes perspectivas. E, portanto, mesmo esta ideia de ter dois tipos de documentos, de requisitos, não é? Que normalmente chama-se os requirements document e requirement specification. Às vezes chamo de especificação, mais estes system requirements, não é? Ou user requirements e system requirements. Eu tenho diferentes pessoas que olham para aquilo. Não é? E, portanto, no fundo, é estes stakeholders, e muitas vezes, quando eu levanto requisitos, também muito é descobrir até qual é a prioridade. Mas são coisas que até nós já vimos, não é? Porque, por exemplo, a prioridade em Scrum estava muito bem definido, não é? Que era o que se punha no Product Backlog, no Sprint Backlog, era quem? Era o Product Owner, em função do valor. A quantidade que lá se punha era a equipa em função da complexidade. Não é? E, portanto, essas coisas vocês não conseguem fugir. A questão agora é como é que é isto. Porque, repare, há aqui uma coisa engraçada. Se eu tiver um sistema todo, imagina que eu estou a levantar um sistema do princípio ao fim. Portanto, esta questão das prioridades. Estou a levantar um sistema do princípio ao fim. Não é? E eu tenho de dizer o que é mais importante. E aquilo, uma coisa que acontece frequentemente quando as pessoas levantam requisitos é que pedir é a coisa mais fácil. Isso é mesmo uma grande inconveniente de eu tentar pedir sem implementar. Ou seja, se eu começo a perguntar ao cliente tudo o que ele quer, eu vou obter mais e mais e mais requisitos. Só que, se calhar, grande parte deles não são relevantes. Ok? Certo? E depois tenho de aplicar técnicas, que é aquelas técnicas, o que é que parecia mais importante, etc. E ele pode dizer tudo é importante, portanto, conseguir atribuir um custo, etc. Reparem, em soluções mais ágeis, em que eu, na verdade, vamos implementar este sprint em 3 semanas, ele tem de dizer o que é mais importante para ele agora, num contexto de 3 semanas. O que para ele é mais fácil e evita mais divagação acerca. Eu também gostava de ter isto, também gostava de ter isto. Estou a ver? Ou seja, há aqui muitos overheads que eu estou a reduzir. Estou a reduzir completamente por encurtar isto. Ou seja, problemas que, se eu tentar fazer uma descrição tudo do meu problema, surge-me aqui uma série de complicações que, se eu transformar isto em ciclos de feedback mais curtos, eu resolvo isso. Ok. Pronto, e é isto. Depois, tenho requisitos funcionais e não funcionais. Não é? Porque, no fundo, agora, o que é que eu já estou? Estou naquela coisa de descrever o meu sistema, não é? Estou a descrever, é o que eu estou aqui a fazer, não é? Estou a descrever o meu sistema. Engenharia de requisitos, a última análise é descrever o meu sistema. E quando eu estou a descrever o meu sistema, eu tenho de descrever em função de requisitos funcionais e não funcionais. Não é? E esta separação faz sentido. Não é? Ou seja, tipicamente, o que é funcionais? Os funcionais descrevem o comportamento e os não funcionais descrevem restrições ao comportamento. Ou seja, o que vocês vão ver é, por exemplo, criar uma conta ou processar uma aventura. Isto num qualquer sistema. No nosso caso, este ano seria qualquer coisa como criar um curso ou responder a um quiz. São requisitos funcionais, não é? Mas, por exemplo, dizer que os alunos, sempre que respondem uma pergunta, isto deve demorar menos de 500 milissegundos, é um requisito não funcional. E, portanto, nós temos requisitos funcionais e não funcionais. Não é? E esta separação é uma separação que faz sentido, até para clarificar as coisas. Claro que há requisitos que são um bocadinho mistos, não é? E que, por exemplo, quando eu, por exemplo, tenho segurança, eu digo apenas pessoas autorizadas podem usar o sistema. É um requisito. Isto, na realidade, é um requisito não funcional, mas que dá origem a requisitos funcionais. Portanto, porque a interface de login é um requisito funcional, é um comportamento. Não é?
Mas está lá porque, na verdade, existia um outro requisito não funcional que obrigou as pessoas a fazer login, a autenticar-se. Ok? Portanto, há aqui uma relação entre estas coisas, mas eu acho que todos vocês sabem e conseguem distinguir requisitos funcionais dos requisitos não funcionais. Atenção que há know-how forte sobre como se descrevem requisitos funcionais e não funcionais. Okay? Em ambos os casos. Portanto, vocês já aprenderam, por exemplo, casos de uso, não é? Para descrever requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais, às vezes é mais complicado de descrever. Como é que vocês descrevem a disponibilidade? Vocês forem para mestrado depois, por exemplo, há uma cadeira que é arquitetura de software em que se descrevem requisitos não funcionais dos sistemas, como é que se descreve desempenho, como é que se descreve disponibilidade, como é que se descreve segurança e, portanto, atenção, ok? Eu aqui não vou entrar em pormenor nisso. Embora a parte funcional, provavelmente vocês já noutras cadeiras tiveram, não é? Esta ideia de se o login é funcional ou não funcional, é funcional, mas que existiu, foi desencadeado por um requisito não funcional. Depois, o que vocês têm aqui, isto também é do livro do Somerville, o que vocês têm é que, pronto, agora há uma forma de organizar os requisitos não funcionais. E atenção, que isto não é claramente standard. O que eu estou a dizer é assim, tudo o que aqui está é verdade, mas vocês conseguem encontrar outras classificações que também são verdade, ok? Que apanham normalmente estas coisas, provavelmente organizam de outra forma, ok? Pronto. E, portanto, aqui neste caso, o que eles separam os requisitos não funcionais são requisitos de produto, em que nos requisitos de produto o que temos são, por exemplo, segurança, dependability, que tem a ver com tolerância a faltas, desempenho, usabilidade, estão a ver? Depois tem requisitos de organização, por exemplo, os requisitos por exemplo, em que contexto é que o sistema vai ser usado. Uma vez, já há muitos anos, ainda existia a Ligenave, eles tinham um sistema que depois tinha algumas das coisas era a ver com as interfaces, para que as pessoas que estavam a soldar tinham as luvas, o sistema que ele tinha que ter uns botões e tinha que estar em condições que pudesse apanhar chuva. Portanto, pode haver requisitos desses, para vocês verem, portanto, requisitos de ou seja, que no fundo são constraints, são restrições à forma, como a funcionalidade é usada. Não é? Requisitos de desenvolvimento, da equipa de desenvolvimento, não é? Facilidade de manutenção. Depois, requisitos externos do género de éticos, de legislativos, regulações, ok? Por exemplo, legislativos existem, se vocês estiverem a desenvolver requisitos, por exemplo, um requisito legislativo, não foi assim há muitos anos, talvez não se lembre, que é, não há muito tempo, foi todas estas máquinas das lojas que emitem recibos têm de emitir com um número único para as finanças, por exemplo. Okay? São requisitos. No fundo, vocês têm, o vosso requisito funcional ok, eu quero emitir um recibo, não é? Que a pessoa pagou, não é? Mas na verdade aquele recibo tem de ser legal e, portanto, ou seja, há uma classificação. A vantagem destas classificações, volto-vos a dizer, é que nos permite pensar sobre estas coisas, não é? E vocês vão encontrar outras classificações. Eu acho outras também engraçadas, não é? Por exemplo, há alguém que, por exemplo, em vez de ter o desenvolvimento aqui, descreve os quesitos mais numa perspectiva de produto entre aqueles que são visíveis para fora e os que não são visíveis para fora. No fundo, desempenho é visível para o utilizador, mas tempo de manutenção não é visível. Okay? E, portanto, há várias perspectivas de descrever isto. Mas, e volto a dizer, eu não vou entrar em campo menor, mas e depois há formas muito concretas de descrever estes requisitos. Okay? Atenção que, como estão a ver, por exemplo, estes que estão aqui, né, são requisitos que muitas vezes estão na lei, estão em documentos que precisam ser identificados e o sistema tem de estar de acordo com um conjunto de regras, não é? E esses requisitos têm de ser identificados. Ok?
Aqui exemplos, eu acho que dei alguns exemplos. Agora houve os concursos para a FCT de projetos de investigação e, portanto, agora como as pessoas não conseguem fazer as assinaturas, começou a haver requisitos associados a autenticação certificada com o cartão de cidadão. Portanto, estão a ver esse tipo de coisas. É um organizational requirement. Ok. Está aqui um exemplo. O sítio onde vocês viram mais. Ok. A cadeira. Onde vocês, portanto, eu tive a dizer que há disciplinas onde vocês vão aprender a aprender a descrever os requisitos não funcionais. Mas há uma cadeira que vocês já tiveram onde aprenderam a descrever requisitos não funcionais e a verificá-los, etc. De forma já, eu não sou especialista, mas eu suponho de forma já bastante avançada, que é requisitos de usabilidade. Portanto, eu creio que vossas interfaces pessoa-máquina já aprenderam a usar, aprenderam a descrever a usabilidade de um sistema de uma forma de requisitos, com métricas, com validação, etc. Okay? Portanto, de todos os que vocês viram, esse aí, vocês já sabem fazer isso. Okay? Agora, quando vamos falar da qualidade dos requisitos, o que é interessante aqui acerca da qualidade dos requisitos é perceber esta coisa complicada que eu estou em no man's land, né? Que é como é que eu consigo saber que os requisitos têm um certo nível de qualidade. E vocês também vão encontrar na literatura diferentes medidas, diferentes qualidades. Eu acho que estas três sintetizam bastante bem as coisas. Podem depois ver mais, ou outros, mas eu acho que estes três são centrais. Um é que os requisitos são completos, e portanto, por ser completos, quer dizer que nada fica de fora. Ok? Ou seja, o outro é que os requisitos são consistentes. Consistentes é que não têm dos requisitos que conjuntamente não podem ser implementados, são inconsistentes. Não é? Quer dizer que isso, às vezes, tem a ver com os trade-offs que eu tenho de conseguir nas coisas, é que o sistema tem de ser seguro e altamente usável, às vezes é complicado, porque às vezes a forma como eu atingo segurança é reduzindo a usabilidade, por exemplo. Não é? E, portanto, com os requisitos, e aí tenho de dar graus, tenho de ter um compromisso entre eles. E que são mensuráveis, é que no fundo eu, no fim, quando tenho requisitos não funcionais, eu tenho de ter valores para poder, como vocês faziam interfaces pessoa-máquina, como vocês conseguem avaliar, né, se os requisitos são ou não são mensuráveis. Ok? Portanto, avaliar quantos erros é que a pessoa dá ao tentar usar a interface. Né? Quantos erros, okay. Em quantos cliques é que ele faz. Portanto, estou a mensurar. Reparem que eu digo que este é uma qualidade dos requisitos. Como é que eu as alcanço? Às vezes não são fáceis de alcançar. Completo é ser chato. É perguntar mais e mais. Não é? Como é que técnicas é que eu tenho para ser completo? Uma é fazer muitas entrevistas, fazer muita observação e tenho a certeza que está completo? Não sei. Ok, tenho sempre esta dúvida. E essa é a razão, por exemplo, quando eu uso o Scrum, se eu fizer ciclos de desenvolvimento curtos, eu verifico se está completo ou não, porque depois pergunto à pessoa, é isto que você quer? Ok? Aqui é o que está nestas 1000 páginas que você quer? Falta cá alguma coisa? Vamos ver. O consistente ou não consistente é um, por exemplo, dos aspectos formais dão mais jeito. É tentar eu perceber formalmente se está tudo correto, por exemplo. Mas também há, por exemplo, se eu tiver casos de uso e modelo de domínio, é perceber uma coisa é fazer uma coisa que se chama cross-checking, que é todas as entidades de domínio referidas num caso de uso, existe uma entidade de domínio lá, definida. Existe alguma entidade de domínio que não aparece em nenhum caso de uso? Bem, estes cruzares permitem mostrar a consistência dos modelos, por exemplo, aqui uma consistência mais funcional. Ok? Portanto, estas são as qualidades que faz sentido ter e que normalmente são propostas. Ok?
Não é fácil, ok? Há várias técnicas para conseguir atingir estas qualidades, não é? Eu vou falar algumas delas. Os documentos de Software Requirements Document é um documento que é aquele documento, não é? Que se eu quiser descrever fazer os meus System Requirements, onde está tudo, eu depois vou-vos mostrar ali a matriz Valera. A matriz Valera não, o Valera que eu acho que está aqui nesta página, em que se vocês abrirem isto que está aqui, veem que isto pode dar uma coisa gigantesca relativamente a todas as descrições do que eu tenho para o meu sistema, ok? E claro que diferentes stakeholders têm diferentes perspectivas neste documento de requisitos, no fundo, este documento de requisitos é o no man's land, não é? É a terra de ninguém, onde toda a gente tenta pôr o pé e tenta perceber à sua maneira. Portanto, é complicado, atenção. É muito, muito complicado. Quanto menos longe da solução estiver, mais complicado é. Não é? É filosófico, quase. Ok. E tentei aqui um exemplo de tudo o que pode aparecer, um glossário, definições, a arquitetura do sistema, a especificação, modelos, evolução, ok? E isto até que está aqui, né? Isto é como o Somerville tem no livro, mas o Valério, vocês vão ver, tem aqui. Isto é só para vocês darem uma vista de olhos da complexidade, da quantidade que pode haver aqui, ok? De coisas, ok? E agora surge aquela coisa, como é que eu descrevo os requisitos? Eu vou aqui basicamente focar nos funcionais. Nos não funcionais, vocês já viram bastantes de usabilidade e tipicamente há várias formas de escrever requisitos. Uma é a linguagem natural, outra linguagem estruturada, outra é Design Description Languages, no fundo, uma coisa ainda mais procedimental, ou seja, mais próxima de uma linguagem de programação. Depois, notações gráficas, é para vocês, o ML e coisas desse género, não é? E depois as especificações matemáticas. Claro que o Somerville não põe lá, mas também os casos de teste é a forma como eu, por vezes, digo que a gente pode especificar um problema através da forma como ele é testado. Reparem que este aqui até entra de alguma forma com a qualidade da mensurabilidade, não é? No fundo, porque a mensurabilidade é como é que eu vou avaliar, é o que me permite, no fim, avaliar que o meu sistema satisfaz os requisitos. Então, se eu transformar o requisito num caso de teste, é das abordagens mais interessantes e há coisas engraçadas aí. Portanto, mesmo ao nível dos requisitos não funcionais, nós fizemos mais funcionais, fizemos os de carga e tal, mas se eu transformar o meu requisito num caso de teste, então é uma forma de medir, no fundo, de avaliar se o sistema satisfaz o requisito. Não é? Portanto, claro, agora o que é que se passa entre estas coisas que estão aqui? Entre elas há as qualidades que cada uma delas tem. Não é? Esta é difícil, esta é fácil de comunicar, tem muito ruído. Esta, porque é que é fácil de comunicar? Toda a gente fala, não é? Okay? Esta é difícil de comunicar, mas tem pouco ruído, não é? Quando tem uma especificação matemática de uma coisa, aquilo ou é ou não é. Certo? E, portanto, neste espectro, é? Ou neste espectro de variação, é que se faz muito da análise, muito da especificação de requisitos. Vocês vão ver, por exemplo, no mestrado há uma cadeia de especificação que vai nesta direção. Okay? Especificação de software vai nesta direção. E há sistemas onde isso é fundamental. Okay? Até porque aqui, às vezes, muitas vezes, sobre estas especificações, sem ter o sistema implementado, eu posso ver por propriedades. Claro que eu também posso ter as propriedades através do código. Okay. Há muitas maneiras de fazer as coisas e vocês, como engenheiros, têm de conseguir distinguir e usar em cada caso. Portanto, a linguagem natural, está aqui um exemplo de eu descrever isto em linguagem natural. Eu estou a descrever o que é preciso fazer. O problema disto é que
eu posso criar ambiguidade, usar sinónimos, ou seja, usar variações, não tornar os nomes explícitos. Portanto, é fácil introduzir aqui, haver aqui ruído. Ok. Uma forma de vencer esse ruído é ter uma coisa mais em que eles chamam Structured Natural Language. E Structured Natural Language é para vocês têm função, descrição, no fundo aqui tentam no fundo dizer, isto é um bocadinho quase como qualquer frase tem sujeito, predicado, verbo, certo? Bom, então é assim, qualquer requisito deve ter o quê? A função, a descrição, os inputs, o source, os outputs, o destino, a ação, os requisitos, as pré-condições para... E portanto agora dizem, obrigam as pessoas a dizer, você quer dizer um requisito? Então, em vez de ser linguagem natural, pura e simples, em que você faz a estrutura, não. Descreva o requisito de acordo com esta estrutura. O que é que se ganha com isto? Mais consistência, provavelmente, menos ruído, não é? E portanto é uma forma de fazer enforcing e de alguma forma forçar a maior clareza. Okay? E evitar ruído. Não é? Depois, isto pode ir para coisas ainda mais estruturadas, que às vezes dá jeito, às vezes quando tenho lógica complicada e que é fácil eu tentar descrever isto, não é? Isso é uma coisa que eu noto muitas vezes, que é uma pessoa está a tentar escrever uma coisa em português, vem-me um artigo, não é? E aquilo, pronto, eu leio e eu entendo, mas outra pessoa lê-me entende. E se eu tentar escrever aquilo matematicamente, mesmo que seja uma matemática simples, mas com conjuntos e não sei quantos, se eu depois, quando volto a escrever de novo, aquilo sai limpinho. E, portanto, o simples facto de eu ter percebido isto com estas condições, neste caso, mas se eu depois de ler isto fosse agora escrever de novo, as coisas saem limpas. Pronto, mas aqui tem o exemplo em que eu, na verdade, tenho aqui, com diferentes condições, qual é que é o comportamento. Portanto, condição, ação. Não é? E esta é uma técnica que pode dar jeito, mesmo se eu nunca... Ou seja, mesmo quando eu estou a usar métodos ágeis, eu tenho um bocadinho algo, uma descrição de lógica mais complicada. Outra coisa é pôr logo isto no código e fazer testes no código disto, fazer casos de testes disto. Ok? Isto é a forma de especificação tabular. Depois tem notações, estas coisas já estão misturadas, estes são casos de uso, não é? Mas os casos de uso também podem ser depois estruturados desta forma, não é? Com programação estruturada, com estruturação da linguagem natural. E, portanto, vocês têm aqui em que para um sistema descreve, no fundo, os diferentes casos de uso e depois para cada caso de uso estruturam com a linguagem da forma que, de uma forma estruturada, que eu não sei para quem está a ter modulação, não sei mas existem várias estruturas de descrever casos de uso, há quem defina pré-condições, pós-condições, os cenários, tem vários cenários, mas no fundo o objetivo é o mesmo. Claro, depois podemos discutir qual é que é melhor, qual é que se adapta melhor, etc. Né? Mas a ideia é depois ter, no fundo, uma estruturação da língua natural através da linguagem natural, através de elementos das frases, né? De transformar a frase em sujeito, predicado, whatever. Ok? Para lhe dar uma consistência. Certo? E, portanto, isto é outra forma de escrever. Volto a repetir, estou só a falar de descrição do ponto de vista dos requisitos funcionais. Okay? Técnicas de descrição para vocês verem as variações e vantagens que há para cada uma. E depois, claro, tem as especificações formais. A diferença disto é que isto agora, né? Qual é que é a diferença? É que tipicamente isto permite eu, por exemplo, correr ferramentas de verificação formal para verificar se isto tem erros ou não. E, portanto, aproxima-se mais do que vocês aprenderam quando deram Prolog, coisas declarativas e com a capacidade de ter máquinas de inferências sobre requisitos. Portanto, eu posso ter requisitos onde depois tem máquinas de inferências para verificar qualidades, para verificar consistência, para verificar que aquilo não gera um conjunto vazio, não, é? Não gera um modelo vazio, ou seja, não há solução para aquilo. Não é? E pode chegar a este nível. Bem, como vocês devem imaginar, na maior parte dos sistemas eu não consigo descrever um sistema assim. Às vezes isto é útil para descrever partes críticas do sistema. Há aqui um custo, há um esforço,
né? E às vezes a complexidade, e há coisas que não se adaptam a isto. Eu não consigo modelar matematicamente, não matematicamente, formalmente, porque o modelo é complexo. Não é? O modelo é relativamente complexo e é intrinsecamente ambíguo. Não é? Ok, não é, às vezes não é fácil. O que eu vos queria dar este ênfase é, no fundo, o ênfase de haver estas diferentes formas de descrever um sistema, ok? De descrever os requisitos. Não é? E que, de facto, elas vão ali para atingir aquelas 3 qualidades, mais ou menos, se são completos, se não são, ok. Mas existe depois o processo de levantamento de requisitos, e no processo de levantamento de requisitos existe aqui isto, eu irei falar disto depois mais à frente quando falar em processo de desenvolvimento de software, e isto é o espiral em que, no fundo, o que aqui está está dividido, no fundo, em eu faço elicitação, depois faço especificação e depois faço validação. E, no fundo, eu vou fazendo isto avançando. Lembra-se do que eu vos disse no início sobre modelo de negócio, perspectiva do utilizador, perspectiva do sistema. É o que está. Estão a ver ali. Business model, na perspectiva do utilizador, na perspectiva do sistema. A única diferença que isto aqui dá é, a única diferença não, eu só faço isso com 3 perspectivas. Ou seja, na perspectiva, primeiro, de identificar, especificar, validar. Depois de validar que o meu modelo está ok, epá, se vocês forem para uma carreira de empreendedorismo, é a mesma coisa, é identificar qual é que é a oportunidade. Depois, definir o modelo de negócio. E depois validar que o modelo de negócio funciona. Às vezes aquela validação que se faz é alguém põe dinheiro nisto, não é? E se pôr dinheiro nisto, ok, então funciona. E depois passa à fase seguinte. Então agora, portanto, é um bocado este ciclo, não é? Mas há aqui um ciclo, quando eu estou no espaço do problema, uma coisa é identificar, outra coisa é descrever e outra coisa é validar. Ok? Volto-vos a dizer que, com tudo o que está aqui, parece que eu não tenho implementação, embora reparem ali os protótipos, porque eu não falei dos protótipos. Os protótipos é acho que eu falo de protótipos mais à frente. Os protótipos é uma forma engraçada de validar. Ok? Que está mais próximo da construção do tal artefacto. Ok? Bom, então, o que é Requirements Elicitation and Analysis? É uma técnica em que o que se faz, no fundo, é faz uma descoberta dos requisitos, depois faz a sua classificação e organização, prioritização e depois faz a especificação. Reparem, porque é que prioritização e negociação é o quê? Aquilo que a gente viu do outro lado do valor, quais é que são mais importantes e tal, dos requisitos. A classificação e organização é uma forma de estruturar, porque eu começo a levantar, eu posso ter milhares de requisitos e depois tenho de ter uma forma de os organizar. Okay? Que técnicas é que existem? Entrevistas, etnografia, histórias e cenários. Portanto, eu acho que vocês percebem tudo isto, não é? Talvez a coisa mais interessante, ou não interessante, a coisa mais inesperada aqui é a etnografia. Eu acho que a interfaces pela máquina fala-se em etnografia, mas, por exemplo, há certos tipos de utilizadores que são tão prós na utilização de um sistema que nem sequer conseguem descrever muito bem como os usam. E, portanto, a única forma de eu, de facto, aprender o que é que eles necessitam é ver como é que eles trabalham. Por exemplo, os controladores aéreos, não é? Que têm reações muito automatizadas e que são críticos, são de alta segurança. Eu se calhar tenho lá a estar a ver como é que eles reagem em certas situações em que 2 aviões se aproximam de forma... E, portanto, perceber que gestos é que eles fazem. Isso é uma análise etnográfica. Se calhar outra área é a área da medicina, não é? Observar como é que o médico faz a consulta, etc. Não é? Embora há uma crítica nestes sistemas que os médicos passam o tempo a meter as coisas no computador e não falam ou melhor, não olham para o doente. Provavelmente a interface que não está bem desenhada a nível destes requisitos não se foi feito um bom estudo etnográfico, não sei, mas suponho. Ok? Portanto, e estão a ver, no fundo, são técnicas de elicitação de requisitos e depois classificação. Portanto, descoberta e depois classificam. Ok? Depois, outra coisa
Outra coisa portanto, o que é que está aqui? Portanto, nós estivemos aqui a ver, vimos esta parte da licitação, técnicas de fazer a licitação. Como eu estou a dizer, isto é um overview, não é? Agora podemos ir ver como é que se fazem entrevistas, como é que se fazem, não é? Boas técnicas de entrevistas, de avaliar, okay, os resultados, tratar os resultados, etc. Mas, ok. Depois há a parte da especificação e depois há a parte da validação. Não é? A especificação são as linguagens que usamos para descrever e agora é como é que eu valido. Como é que eu valido isto? Bom, basicamente, quanto que é o que está aqui, basicamente eu tenho 3 formas de validar. Fazer reviews, não é? Aqui a palavra validar, sim, portanto, vamos dentro daquela distinção entre validação e verificação, ok? Portanto, ao validar os requisitos, eu só posso validar os requisitos com os stakeholders, não é? Porque verificação é verificar o sistema contra os requisitos, não ter os stakeholders, é já essa representação. Tenho as reviews, da mesma forma que vocês fazem reviews de código, eu posso fazer estas reviews dos requisitos. As pessoas leem e, portanto, e há técnicas de ler cruzado, ter as reuniões, discutir isto. Vocês estão a ver que isto pode se transformar numa coisa complicada e essencialmente é sempre, nunca se tem a definir-se naquela suspeita que pode faltar qualquer coisa. É o que é chato aqui. Né? Se eu não avançar para o artefacto, para a construção do artefacto. Prototipagem, melhor. Não é? Faço protótipos, ou seja, a partir dos requisitos faço protótipos e já estão a aproximar mais da solução, da construção do artefacto. É um protótipo, mas é uma representação de solução. É uma forma de validar os requisitos. E fazer teste, geração de casos de teste. Que é aquela ideia de eu vou testar o sistema, não é? E, portanto, no fundo, é como é que eu valido. No fim, eu construo casos de teste, digo, ele tem este desempenho, o sistema deve ter este desempenho, então vou fazer um caso de teste para fazer isto. Ou dados estes inputs, gera aqueles outputs. Então, vou fazer um teste com dados estes inputs, a ver se ele depois gera estes outputs. É a forma de validar os requisitos, em que, reparem, aqui já estou a validar o sistema final. Aqui a avaliação dos requisitos é a geração dos casos de teste, é escrever os casos de teste sem o sistema existir. Ou, se eu conseguir escrever os casos de teste, ou seja, se eu conseguir dizer como é que vou testar o sistema, é uma forma de eu validar os requisitos. Porque eu consegui. Se eu estou satisfeito com os meus casos de teste, é uma forma. Estão a ver? É o que é um certo cross-checking quando eu construo os casos de teste. Que coisas é que eu vou verificar? Eu vou validar. Portanto, se são necessidades reais, que é aquela ideia que nós temos, que é a pessoa pode passar muito tempo, não é? Pode passar muito tempo a pedir coisas, mas na verdade aquela coisa, 20% das funcionalidades trazem 80% da satisfação, mas neste esquema ele pode estar, okay? Se são consistentes, se são completos, já falamos. Se são realismo, o que é realismo? Portanto, estas são as 3 qualidades que falámos, não é? Estas 3, estas 2 é que não, portanto, esta ok. É mesmo relevante para o meu sistema, contribui mesmo para o business value, ao modelo de negócio. E este não se está a pedir coisas impossíveis. A tecnologia consegue satisfazer isto ou não. Okay? E, portanto, isto é a validação. Depois temos Requirements Management e o que aqui é engraçado é, eu chego aqui a um ponto em que só no espaço do problema, nos requisitos, eu tenho tudo. Tenho teste, descrição, validação, como se eu estivesse a ver o código. Porquê? Porque software é linguagem, agora esta é a linguagem do problema e, portanto, eu tenho de aplicar tudo à linguagem. Então, se isto estiver completamente compartimentado, separado do resto, eu posso ter um processo de desenvolvimento de requisitos. Ok? Basicamente de palavras, não é? de linguagem. Mas também, o código também é, só que o código depois corre lá no computador e a gente temos outra segurança. Ok? E portanto, quando eu chego aqui a esta parte de gerir os requisitos, aquilo que se tem é, tipicamente, nós temos um grande número de requisitos. Nós podemos chegar aqui a situações em que eu tenho
milhares de requisitos. Pronto, e agora tenho... Vocês já sabem o que é ter milhares de linhas de código. O que é que vocês usam? Git, GitHub. Não é? Têm de fazer merges, têm de fazer merges de código, têm de ter versões. Então, olha, se vocês entrarem num esquema em que querem descrições completas dos requisitos e estes documentos, então vocês começam a ter versões dos documentos, então o que é que têm de ter? Têm de ter, cada requisito tem um identificador único, tem mecanismos que fazem, quando eu quero alterar um requisito, eu tenho de ter um mecanismo de verificar que posso alterar o requisito. Da mesma forma, quando eu altero código, tenho de ter um mecanismo que verifica que continua tudo bem, não é? Certo? Tem de ter rastreabilidade, ou seja, para cada requisito tem de saber quem é que disse isto, não é? Em que parte do código é que este requisito, em que módulos é que implementa este requisito, por exemplo, se eu depois já chegar à parte da implementação. Portanto, tem de ter rastreabilidade e efetivamente, tem de ter ferramentas de suporte. E se vocês procurarem, há ferramentas de... Eu acho que estas ferramentas, hoje em dia, começa a haver métodos mais ágeis, mas antes de haver métodos ágeis, era uma área de negócio fornecer ferramentas que suportavam esta ideia da quantidade de requisitos e que, no fundo, os requisitos eram quase geridos como a gente gera o código. Okay? Com as múltiplas versões de código, múltiplas pessoas a mexer no código, múltiplas pessoas a mexer nos requisitos. Okay? Depois temos esta coisa que eu aqui falei, change management. E change management tenho de identificar o problema, vou fazer uma análise do problema, ver qual é que é o custo de estar no requisito e depois implemento. E, no fundo, tenho aqui os requisitos revistos, mas reparem, ou seja, acabo por ter, ao nível dos requisitos, os mesmos processos que eu tenho ao nível de alterar código. Agora, reparem, vou fazer isto ao nível dos requisitos, depois vou fazer isto ao nível do código, depois isto repercute-se no código. Portanto, ou seja, quando vocês entram nesta coisa de compartimentar e dizer assim, eu tenho uma fase de engenharia de requisitos em que eu tenho uma descrição completa do sistema, consistente, mensurável, então eu vou ter uma área de coisas para fazer. E posso fazer isto sem nunca fazer código. Ok? É no man's land. Ok? Facilmente percebemos que a terra que pisamos não é a nossa, não é? Para terminar, só por oposição, eu fui falando um bocadinho de oposição quando as pessoas fazem requisitos ágeis e às vezes não pensem que as pessoas chegam aos requisitos ágeis porque não querem fazer isto. Tudo isto que falamos. As pessoas chegam aos requisitos ágeis porque passaram por lá. Porque tentaram fazer daquela maneira. E encontraram problemas. E, portanto, é engraçado quando a gente depois chega a isto, é nós repensarmos um bocadinho o que é que de facto ali é importante e o que é que de facto ali é overkilling. Não é? Portanto, esta ideia do valor e da dimensão, as histórias, no fundo é descrição de requisitos, no fundo é o quê? É esta parte aqui, certo? Mas que em vez de eu ter uma descrição desta forma, com todo o problema de isto estar coerente, não estar, das pessoas concordarem ou não concordarem com isto, o que eu quero saber é qual é que é o valor e a dimensão. Qual é que é o valor do negócio? Qual é que é o custo de implementação? E o resto? O resto, tenho a pessoa ao pé de mim. O cliente está lá e o cliente faz parte da equipa. Há sistemas em que o cliente não consegue fazer parte da equipa. Ok. Mas é importante vocês perceberem isto. E é importante vocês perceberem, atenção, faltam 3 minutos, é importante vocês perceberem como é que estas coisas se fazem, não é? Temos de ser inteligentes, não é só ver de uma única forma. Ok? E depois, esta ideia da diferença entre o Product Backlog e o Sprint Backlog, que aqui está o quê? Aqui está, no fundo, aquela grande coisa que é da completude. Porque a completude dos requisitos é assustadora. Não é? A completude dos requisitos é aquela coisa, está tudo ou não está tudo? Então, a melhor forma de eu perceber que não estou preocupado com a completude é deixar o Product Log poder ser mudado. Eu posso acrescentar e retirar as histórias do Product Log. Isto tira-me logo aqui um peso das costas.
Claro que o meu sprint, que é o que eu vou fazer nas próximas 3 semanas, é implementar. Ok, correto. Mas também, se eu perguntar às pessoas dos requisitos, ao cliente, o que é você quer que eu faça nas próximas 3 semanas, epá, ele não fica na dúvida, será que eu me esqueci de qualquer coisa? Porque a seguir àquelas 3 semanas há outras. E ele pode nas outras depois decidir o que é, não precisa decidir agora. Quanto quê? Quando tem feedback da solução. Ok? Portanto, é um bocadinho neste esta foi é uma aula mais de overview, ok? Porque vocês tiveram outras cadeiras, têm outras cadeiras, eu também, em que têm, em que aprofundam estes aspectos da engenharia de requisitos, noutras perspectivas, como eu falei, interface programática, máquina, modelação, etc. Mas o que eu quis dar é a perspectiva disto da engenharia de software. E atenção, eu não digo que se vocês forem fazer software para o Airbus ou para sistemas críticos para a saúde, etc., não tenham de fazer mais esse esforço, não é? De uma coisa mais completa e um esforço maior nos requisitos. Okay? E como eu vos digo, tudo isto, o engenheiro é um pragmático. Ok? Muito bem. Bom teste e até já.